Oi, tudo bem? Eu sou Tanise Santos. Esse é o vídeo número 10 dos 50 dias para estar pronta. Hoje eu quero falar com vocês sobre os desenhos que eu deixo a Luísa assistir. Eu entendo que essa primeira infância, né, nessa fase que ela tá, tudo o que é falado para ela é verdade absoluta. É o que vai ficar fixado na mente dela, é o que vai formar a mente dela. Claro que sim, ao longo dos anos, né, a gente tem como reverter muita coisa. Porém, eu acredito que esse primeiro momento, né, esses primeiros anos, o que você falar é verdade. Então, eu vou ser a mãe braba, e se você falar que ela é bagunceira, eu vou falar que ela não é, e vou ser brava com você. Você pode falar que ela é bagunceira longe dela, mas perto dela, eu quero que você fale que ela é organizada, que ela é alegre, criativa, porque eu acredito que nesse primeiro, sabe, nesses primeiros anos, o que você fala é o que fica, é o que ela entende como verdade. Para ela, quem convive com ela é dono da verdade. Né? Eu sou dona da verdade, o pai dela é dono da verdade, quem mais convive com ela é o dono da verdade. E aí, tudo que é falado para ela, ela acredita piamente. Então, baseado nisso, é que alguns desenhos eu deixo ela assistir, outros não. Eu tento evitar que ela assista TV. Nessa época de pandemia é muito difícil. Eu sei que para a idade dela, ela tem 2 anos, o ideal seria que ela assistisse no máximo 30 minutos por dia. Só que assim, na pandemia, né, no isolamento, é muito difícil isso. Porque eu preciso de um tempo para fazer as coisas de casa, as coisas para ela mesmo, né? Eu preciso tomar um banho, eu preciso fazer comida, eu preciso limpar a casa, porque a casa precisa estar limpa para que ela tenha saúde. Ela, Louise, tem a saúde, né? E eu, o pai dela também, né? Sujeira é doença. Não é que sujeira seja doença, sujeira permite mais doença, sujeira permite que a doença fique durante mais tempo. Então a gente precisa limpar pelo bem dela. E nesse tempo, ela acaba assistindo TV bastante. Não é TV aberta, a gente tem acesso à TV aberta, mas não é isso que a gente deixa ela assistir, porque eu quero ter um controle total de tudo que ela assiste. Celular, eu não deixo mais na mão dela, porque senão ela não para e ela muda toda hora, e aí corre o risco de cair numa coisa que eu não goste que ela assista. Então eu só coloco na TV e aí eu controlo, tipo assim, eu e o pai dela, a gente controla perfeitamente o que ela assiste. E a gente sempre tá por perto também acompanhando para ver se o que ela assiste está de acordo com o que a gente quer ou não para ela nessa fase. Ela, a mente dela no momento não é uma mente que discerne entre o que é certo e o que é errado. Tudo que ela assiste, ela tá naquele modo: vejo, copio, vi, reproduzo. Ela repete tudo aquilo que ela vê. Não tem um filtro. Ela não chegou nesse nível de maturidade ainda de ter um filtro. Ela vai chegar lá, mas ainda não. Então, se você tem um desenho, né, um vídeo que tenha uma parte negativa, e aí ao longo da história você vai mostrando que aquilo é errado e mostra como é o certo, para ela não vai funcionar. Porque para ela, tanto o certo quanto o errado vai estar tudo certo. Ela vai repetir as duas coisas, tanto certo quanto errado. Então, tem alguns desenhos que eu deixo ela assistir tranquilamente e outros que eu já torço o nariz. Então, eu vou começar pelos meus favoritos, tá? Existe um excelente que eu quero que ela aprenda inglês, então eu deixo ela assistindo um que é Badanamo. Difícil de falar, né? Badanamo. Badanamo. Eles têm um canal no YouTube e tem várias playlists. Só que assim, tem algumas que são perfeitas para ela, outras ainda não. Então tem a playlist Badanamo Stories. Essa playlist, ela conta várias historinhas e no final tem uma lição. Então, o primeiro desenho, por exemplo, é uma historinha em que eles estão brincando com a pipa, e a pipa sobe, a pipa desce,
e eles tentam pegar a pipa e eles se ajudam e o desenho inteiro é só coisa positiva, né? A parceria, a cooperação, a ajuda. Não tem, eles não brigam, eles não fazem pirraça, não tem desobediência. O desenho inteiro é esse, da pipa. No final do desenho, eles ensinam go up, subir, go down, descer. E aí mostram vários exemplos. Avião sobe, avião desce, montanha-russa sobe, montanha-russa desce. E vários exemplos para fixar mesmo essa coisa do up and down. E tem outra playlist deles também que eu acho muito educativa para a fase dela, né? Que ela tá aprendendo ainda. É Badanamu Storytime. Tem o Stories, que é um, e tem o Storytime. O Storytime é como se fosse um livro. Aí até a página vai virando assim e tem uma moça contando. As imagens deles são paradas e é como se fosse um livro mesmo. E no finalzinho de cada episódio tem os flashcards, que são várias cartinhas com desenhos, e as palavras-chave que apareceram no episódio. Então, por exemplo, é um episódio de rotina noturna. Então tem lá, brush your teeth, put on your pajamas, né? Que seria botar os pijamas. Então, cada cartinha tem cada atividade que ele vai fazer para se preparar para dormir. E aí ele repete. Isso eu acho excelente para enriquecer o vocabulário. Inclusive, se você não é criança, mas você quer enriquecer seu vocabulário, essa playlist, né, que é Badanamu Storytime, é ótima com essa questão de vocabulário. Eu acredito que desenhos infantis, em inglês, eles vão falar de uma forma mais devagar, mais clara. Então, assim, a gente acaba aprendendo com um pouco mais de facilidade. E também, no contexto, você aprende muito melhor, você memoriza muito melhor. Se eu vier para você com uma lista, tipo um dicionário, brush your teeth, escova o dente, put on your pajamas, colocar o pijamas, go to bed, vá pra cama. Isso, na hora você vai entender, mas depois você vai esquecer tudo. Agora, se isso é ao longo de uma história, com todo um contexto envolvido e tudo mais, isso fica muito melhor na nossa mente. Então, assim, aconselho até para quem é adulto, mas que quer reforçar o inglês, quer melhorar o vocabulário, principalmente a questão das preposições. As preposições eu acho que são uma parte muito difícil do inglês pra gente, porque é diferente, né? Acho que preposição e passado, né, o verbo no tempo passado, são as coisas mais difíceis pra gente, que não é nativo, né, na língua inglesa. Outra coisa, outra playlist deles é o Bada Talk. Esse Bada Talk é o seguinte, são vários vídeos, uma sequência de vídeos que são no mesmo tema, o mesmo assunto e acaba usando as mesmas palavras-chave. E aí, eles têm os flashcards, que são esses cartõezinhos com desenho e as palavras-chave. Aí depois tem uma historinha. Aí tem também uma dança, uma música. Aí tem também vídeos com crianças dançando. Então, se você quiser, se você gosta de dançar e quer fazer junto, você pode fazer também. E é tudo muito simples, sabe? Histórias curtas, simples, que facilitam o aprendizado. Então, para aprender inglês, para ela, esse é o meu número 1 favorito, Badanamu. Tanto a playlist Stories, quanto a Storytime, quanto a playlist Talk. Eu gosto muito. Outro para aprender inglês é o Blues Clues, que são pistas do Blue. Esse é um desenho, assim, ele é bem infantil, mas ele ensina um monte de coisa, de tudo quanto é tipo, desde contagem, até padrão, até... Ele ensina muitas coisas. Ele tem um vocabulário um pouquinho mais rico, mas a Louise consegue acompanhar. E ele tem em diversas línguas, inclusive português do Brasil. Tem em diversas línguas, então é também do YouTube, você pode assistir. E ele, assim, ele é muito bom também porque não tem parte negativa. Então todo ensinamento são coisas boas, né? Tem até uma hora que a moça estava desenhando, a menina, né, estava desenhando, e aí um coleguinha estraga o desenho dela sem querer. E aí fica naquela, poxa, ele bagunçou o seu desenho sem querer, o que você vai fazer? Você vai parar de desenhar ou você vai tentar desenhar de novo? Ah, tenta desenhar de novo.
Então, assim, não tem aquela briga. Por que você fez meu desenho? Sabe? Aquela discussão, choradeira, birra e briga. Não, é uma coisa pacífica, calma. E eu acho que é assim que a gente tem que lidar com os problemas, né? E aí depois ela acaba fazendo um desenho novo. E assim, eu gosto dessa coisa que é o tempo inteiro positiva. Porque, como eu falei, a minha filha tá numa maturidade de, assim, na mente dela, ela vê, copia, vê, repete, vê, reproduz. Ela não tem essa coisa, isso é errado, eu não vou fazer, isso é certo, eu vou fazer. Esse discernimento, né? Essa divisão, ela ainda não faz. Ela, tudo o que vê, repete. Então eu prefiro um desenho que seja todo positivo, todo educativo. Outro desenho que é meu favorito é o Show da Luna. Ele é patrocinado, financiado, eu não sei o que é. Eu sei que tem o símbolo lá do BNDES e da Ancine lá, no Show da Luna. E eu acho excelente também, porque você vê em todos os episódios uma relação de muito respeito entre os irmãos, de respeito entre os pais, respeito com as outras pessoas. E o tempo inteiro é isso. Além dele ser extremamente educativo. Tipo, você aprende um monte de coisa no Luna, no Show da Luna. Tem também em inglês, mas ele tem um vocabulário mais rico. Então, quando eu coloco em inglês, eu coloco sim para ela assistir tanto em português quanto em inglês, mas eu sinto que ela fica meio incomodada. E aí ela já não quer mais assistir, quer parar. Tem outro que eu adoro, que é o Nato Gato. Também, nossa, ele ensina mil coisas sobre a natureza, sobre o meio ambiente. É muito interessante. Gosto muito de Nato Gato. Aí ela assistia esse em português também porque o vocabulário é muito rico. Então, no inglês fica muito difícil dela acompanhar, dela conseguir, né? Pink Dink Doo. Esse ela assistiu em português também. É excelente também, porque também tem relação entre irmãos e eles se tratam bem, se respeitam, né? E eu gosto muito. Também é extremamente educativo, ele ensina palavras novas, palavras geralmente que não estão no nosso dia a dia. Palavras um pouco mais rebuscadas. Mas assim, é excelente também. E aí conta história, então envolve imaginação, criatividade. No final tem sempre um joguinho para estimular a memória da criança, o raciocínio lógico. Então eu acho muito legal. E aí tem um que eu gosto e tem. Gosto, mas assim, tem alguns episódios que eu não gosto, que é o Diário de Mika. Também tem a logo lá do BNDES, da Ancine, e ele é parecido com o Show da Luna. Ela quer descobrir o que acontece, mas também tem um pouco de situações de relacionamento com outras pessoas, né, com os amiguinhos da escola e tal. Ele também é legal, educativo, só que tem essa parte que às vezes, em alguns episódios, não são todos, mas alguns episódios tem a parte negativa e depois tem a correção. Aí, esses episódios, eu prefiro que a Lois não assista. Por quê? Senão ela vai fazer a negativa também. O que acontece? Tem por exemplo, uma musiquinha super bonitinha que a ideia seria ensinar sobre compartilhar o lanche, compartilhar as coisas. Mas assim, a música fica basicamente o tempo inteiro falando sobre egoísmo. É meu, é só meu, só eu que vou comer, é só meu, é só meu, é só meu. No finalzinho fala que vai compartilhar com os amigos. Então, assim, a ênfase é muito maior no egoísmo do que no compartilhamento. E aí, qual é a mensagem que fica para uma criança que tem essa mentalidade, né? Essa maturidade da minha filha? A mensagem que fica é o egoísmo. Porque egoísmo, 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 compartilhamento. Então, assim, é uma crítica até que eu faço se, se os produtores do desenho perceberem isso, talvez eles possam melhorar. São algumas ressalvas que eu tenho com relação a esse desenho, Diário de Mika. Mas alguns outros episódios são também todos positivos, explicando também coisas sobre tanto coisa na natureza quanto coisa entre relacionamento interpessoal, e são muito legais. Outro que a Louise assiste também, que eu acho ótimo, é o Varal de Histórias. É uma contadora de histórias brasileira. E eu acho que ela é brasileira. Ela conta história em português. E as histórias são super bonitinhas e a Louise ama. E é bem legal também.
usa muita imaginação, usa materiais simples que a gente às vezes consegue até reproduzir em casa. Inclusive, a Louise ama brincar de fantoche. Então, ela pega qualquer objeto, qualquer coisa e fica brincando assim. Ela ganhou 2 dedoches do amigo dela. Nossa, que paixão! Ela ama por causa dessa coisa da contação de histórias. Então, são esses os desenhos que eu deixo a Luísa assistir, são esses que eu gosto que ela assista. Mika, é Diário de Mika, né? Tem alguns que eu não gosto que ela assista, tá? Kylo, eu também às vezes não gosto que ela assista porque ele tem algumas, tipo assim, às vezes ele fica bravo com a irmã, com o pai, e ele às vezes faz birra e ele chora. Pepa não deixa assistir de jeito nenhum, porque eu acho que além de ensinar vocabulário, eles também ensinam muita falta de respeito entre marido e mulher, falta de respeito entre os filhos e os pais. Eu acho que é mais falta de respeito do filho com relação aos pais, né? Mas eu não gosto. Eu acho que você tem como se ensinar só coisa boa, né? Como todos esses exemplos que eu dei. E tem muitos outros. Mas os meus favoritos são esses, tá? A ideia, como eu falei, para a idade dela, para a maturidade cognitiva, em que ela só copia e reproduz, eu prefiro coisas que sejam só positivas. Para uma criança que consegue entender a linha de raciocínio, né? Causa e efeito, né? Fiz coisa errada, vou ter uma consequência ruim, fiz coisa certa, vou ter uma consequência boa. Uma criança que consegue captar a lição por trás da história, você pode até trabalhar outros desenhos, mas para crianças que simplesmente copiam e reproduzem, eu prefiro coisas positivas. Por quê? Vai ter rebeldia? Vai. Vai ter uma birra? Vai. Mas que isso aconteça de forma natural. E não assim, além do natural, ainda ter um incentivo do vídeo. Não, é demais pra minha cabeça. Demais pra minha cabeça. Tem só um natural que já é suficiente para deixar a gente, né? Então, se eu tiver o natural mais do que é ensinado no vídeo, não vou aguentar não, gente. Então, esses eu aconselho para vocês assistirem. Badanamu de olhos fechados, eu acho lindo. Tira a playlist Cadetes, porque a playlist Cadetes é para crianças mais velhas. Ele tem uma história nas entrelinhas que criança pequenininha não vai entender. A playlist Cadetes. Mas as outras playlists que eu falei com vocês é excelente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijão, tchau, tchau. E se vocês tiverem sugestão, deixa pra gente que aí a gente vai compartilhando essas sugestões, tá? Beijo, tchau!